com base no simuladão segunda semestre matutino.pdf. Fisiologia geral. Fisiologia geral questão 1. Qual é a principal função do surfactante pulmonar? A resposta correta é aumentar a complacência pulmonar ao reduzir a tensão superficial. O surfactante pulmonar é uma substância lipoproteica produzida pelas células alveolares tipo 2. Sua função mais vital é diminuir a tensão superficial na interface ar-líquido dos alvéolos. Essa redução impede o colapso dos alvéolos pequenos durante a expiração e facilita a sua insuflação na inspiração, aumentando a complacência pulmonar, a capacidade do pulmão de se expandir, e reduzindo o trabalho respiratório. As outras alternativas estão incorretas porque transportar oxigênio para os alvéolos é feito principalmente pela hemoglobina nos glóbulos vermelhos. A constrição ou dilatação dos bronquíolos é regulada pela musculatura lisa das vias aéreas sob controle neural e humoral. O muco é produzido por células caliciformes e glândulas submucosas, com função de proteção e limpeza, não de surfactante. Questão 2. O volume de ar que permanece nos pulmões após uma expiração máxima é conhecido como volume residual. O volume residual representa o volume de ar que permanece nos pulmões mesmo após a expiração mais forçada possível. Esse ar não pode ser exalado, pois ajuda a manter os alvéolos abertos e impede o colapso pulmonar. É uma medida importante da capacidade pulmonar e sempre existe, mesmo após a exalação máxima. Questão 3. Durante a inspiração tranquila, a contração dos músculos intercostais internos não ocorre. A inspiração tranquila é um processo ativo impulsionado principalmente pela contração do diafragma, que se move para baixo, e dos músculos intercostais externos, que puxam as costelas para cima e para fora. Esses movimentos aumentam o volume da caixa torácica, diminuindo a pressão intrapulmonar e permitindo que o ar entre nos pulmões. Os músculos intercostais internos, por outro lado, são músculos expiratórios e se contraem durante a expiração forçada, não durante a inspiração tranquila. Questão 4. O centro respiratório primário, responsável pelo ritmo básico da respiração, está localizado no bulbo ou medula oblonga. O ritmo básico da respiração é gerado e controlado por grupos de neuronídeos localizados na medula oblonga e na ponte, que fazem parte do tronco encefálico. O grupo respiratório dorsal na medula oblonga é o principal responsável pela inspiração e pela geração do ritmo respiratório fundamental. A ponte modula e refina esse ritmo. Questão 5. A condição na qual a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial está abaixo do normal é denominada hipóxia. Hipóxia refere-se a uma deficiência de oxigênio nos tecidos. Quando a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial cai abaixo dos níveis normais, a entrega de oxigênio aos tecidos pode ser comprometida, resultando em hipóxia. Questão 6. A maior parte do dióxido de carbono é transportada no sangue na forma de íons bicarbonato. Aproximadamente 70% do dióxido de carbono é transportado no sangue na forma de íons bicarbonato. Dentro dos glóbulos vermelhos, o dióxido de carbono reage com a água, catalisado pela anidrase carbônica, para formar ácido carbônico, que rapidamente se dissocia em íons hidrogênio e bicarbonato. O bicarbonato difunde-se para o plasma e é transportado até os pulmões. Questão 7. A pressão parcial de oxigênio no ar alveolar em condições normais é aproximadamente 100 mm de mercúrio.
Em condições normais, a pressão parcial de oxigênio no ar alveolar é de aproximadamente 100 mm de mercúrio. Esta pressão alveolar é ligeiramente menor do que a pressão no ar atmosférico, cerca de 160 mm de mercúrio ao nível do mar, devido à mistura do ar fresco com o ar residual nos pulmões e à saturação do ar com vapor de água e a presença de dióxido de carbono alveolar. Questão 8. O principal estímulo para o controle da ventilação em um indivíduo saudável é a variação da pressão parcial de dióxido de carbono no sangue. Em indivíduos saudáveis, o controle da ventilação é primariamente sensível às variações da pressão parcial de dióxido de carbono, que é detectada por quimiorreceptores centrais no bulbo. Um pequeno aumento na pressão de dióxido de carbono resulta em um aumento significativo na ventilação, pois o dióxido de carbono afeta diretamente o pH do líquido cefalorraquidiano. Questão 9. A capacidade vital é composta pela soma do volume corrente mais volume de reserva inspiratório mais volume de reserva expiratório. A capacidade vital é a quantidade máxima de ar que pode ser exalada dos pulmões após uma inspiração máxima. Ela representa a capacidade máxima de movimentação de ar que uma pessoa pode realizar e é a soma do volume corrente, ar respirado normalmente, do volume de reserva inspiratório, ar extra que pode ser inspirado após uma inspiração normal, e do volume de reserva expiratório, ar extra que pode ser exalado após uma expiração normal. Questão 10. A difusão de oxigênio dos alvéolos para o sangue capilar pulmonar ocorre devido a um gradiente de concentração do alvéolo com alta pressão de oxigênio para o sangue com baixa pressão de oxigênio. A difusão de gases, oxigênio e dióxido de carbono, através da membrana alvéolo capilar ocorre por transporte passivo, impulsionada por gradientes de pressão parcial. O oxigênio difunde-se de uma área de maior pressão parcial, alvéolo com aproximadamente 100 mm de mercúrio, para uma área de menor pressão parcial, sangue capilar pulmonar venoso com aproximadamente 40 mm de mercúrio. Questão 11. A relação ventilação-perfusão descreve o equilíbrio entre a quantidade de ar que chega aos alvéolos e o fluxo sanguíneo que os irriga. A relação ventilação-perfusão é um conceito fundamental na fisiologia respiratória que avalia a eficiência da troca gasosa. Ela representa a proporção entre a ventilação alveolar, o volume de ar novo que entra nos alvéolos por minuto, e a perfusão sanguínea capilar pulmonar, o fluxo sanguíneo que irriga esses alvéolos por minuto. Questão 12. Os alvéolos são o local primário para as trocas gasosas. Os alvéolos são pequenas bolsas de ar nos pulmões, e são as unidades funcionais do sistema respiratório onde ocorre a troca gasosa entre o ar inalado e o sangue. Sua estrutura de paredes finas, grande área de superfície e proximidade com os capilares pulmonares são ideais para a difusão eficiente de oxigênio para o sangue e de dióxido de carbono para o ar alveolar. Questão 13. Durante um exercício intenso, o principal fator que causa o aumento imediato da ventilação é o aumento da concentração de lactato no sangue, gerando íons hidrogênio que estimulam quimiorreceptores. Durante o exercício intenso, o metabolismo anaeróbico produz lactato, que se dissocia em íons hidrogênio, diminuindo o pH sanguíneo, acidose metabólica. Esses íons hidrogênio estimulam os quimiorreceptores periféricos, corpo carotídeo e aórtico, que por sua vez enviam sinais ao centro respiratório no tronco encefálico, aumentando a ventilação para eliminar mais dióxido de carbono e compensar a acidose. Questão 14. A unidade funcional do rim é o néfron. O néfron é a unidade estrutural e funcional básica do rim.
Cada rim contém cerca de 1 milhão de néfrons, e cada um é responsável pela filtração do sangue, reabsorção de substâncias úteis e secreção de resíduos, resultando na formação da urina. Ele é composto pelo corpúsculo renal, glomérulo e cápsula de Bowman, e pelos túbulos renais. Questão 15. O local no néfron onde a maior parte da reabsorção de água e solutos ocorre é o túbulo contornado proximal. O túbulo contornado proximal é o local mais ativo em termos de reabsorção no néfron. Aproximadamente 65 a 70% da água, sódio, cloreto, potássio, e praticamente 100% da glicose e aminoácidos filtrados são reabsorvidos aqui. Essa reabsorção é em grande parte não regulada e fundamental para manter o equilíbrio homeostático. Questão 16. A aldosterona é o principal hormônio responsável por aumentar a reabsorção de sódio e água no túbulo contornado distal e túbulo coletor. A aldosterona é um hormônio esteroide produzido pelo córtex adrenal. Sua principal função é atuar nas células principais do túbulo contornado distal e do túbulo coletor, aumentando a reabsorção de sódio e a secreção de potássio. A reabsorção de sódio é seguida passivamente pela reabsorção de água, ajudando a manter o volume sanguíneo e a pressão arterial. Questão 17. A pressão que impulsiona o processo de filtração glomerular é a pressão hidrostática glomerular. A filtração glomerular é impulsionada pela pressão hidrostática no interior dos capilares glomerulares. Essa pressão é relativamente alta, cerca de 55 mm de mercúrio, e é a força principal que empurra a água e os pequenos solutos do sangue para a cápsula de Bowman, formando o filtrado glomerular. Questão 18. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é ativado em resposta à hipotensão arterial e hipovolemia. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é um sistema hormonal crucial para a regulação da pressão arterial e do balanço hídrico e eletrolítico. Ele é ativado em situações de queda da pressão arterial, diminuição do volume sanguíneo ou redução do fluxo sanguíneo renal. A renina é liberada em resposta a esses estímulos, iniciando uma cascata que leva à produção de angiotensina 2 e, subsequentemente, à liberação de aldosterona. Questão 19. A clearance de uma substância que é totalmente filtrada e nem reabsorvida nem secretada, como a inulina, é utilizada para medir a taxa de filtração glomerular. A clearance é a taxa na qual uma substância é removida do plasma por filtração ou secreção renal. Para medir a taxa de filtração glomerular, a substância ideal deve ser livremente filtrada pelo glomérulo e não ser reabsorvida nem secretada pelos túbulos renais. A inulina é o padrão ouro para essa medição, pois ela atende a esses critérios. Questão 20. A acidose metabólica pode ser compensada pelo sistema renal através do aumento da excreção de íons hidrogênio e reabsorção de bicarbonato. Na acidose metabólica, o corpo tem um excesso de íons hidrogênio ou uma deficiência de bicarbonato. O sistema renal atua como um mecanismo de compensação lento, mais potente, para restaurar o equilíbrio ácido-base. Ele faz isso aumentando a excreção de íons hidrogênio na urina, principalmente na forma de amônia e fosfatos, e aumentando a reabsorção de íons bicarbonato do filtrado de volta para o sangue. Questão 21. O principal soluto responsável pela criação do gradiente de concentração osmótica no interstício da medula renal, essencial para a concentração da urina, é o cloreto de sódio. A capacidade do rim de concentrar a urina depende da criação de um gradiente de concentração osmótica no interstício da medula renal.
O principal soluto responsável por esse gradiente é o cloreto de sódio, ativamente transportado para fora do ramo ascendente espesso da alça de N. A ureia também contribui significativamente, especialmente nos túbulos coletores medulares, mas o cloreto de sódio é o iniciador e o maior contribuinte para o gradiente de tonicidade medular. Questão 22. O hormônio aldosterona age principalmente no túbulo contornado distal e túbulo coletor. A aldosterona, um hormônio mineralocorticoide, exerce seus efeitos primários nas células principais do túbulo contornado distal e do túbulo coletor. Ela estimula a síntese e atividade de canais de sódio e de bombas de sódio-potássio, aumentando a reabsorção de sódio e a secreção de potássio, o que por sua vez promove a reabsorção de água. Questão 23. A diurese, aumento do volume urinário, pode ser causada pela inibição da secreção do hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, tem como principal função aumentar a reabsorção de água nos túbulos coletores do rim, tornando a urina mais concentrada e reduzindo seu volume. Se a secreção do hormônio antidiurético for inibida ou se houver uma resposta diminuída a ele, como no diabetes insípidos, a reabsorção de água é reduzida, levando a um aumento significativo do volume urinário. Desafios do Carlos. Casos clínicos. Caso clínico 1. Um paciente de 68 anos com um POC grave apresenta pH 7,28, pressão parcial de dióxido de carbono 68 mm de mercúrio, bicarbonato 32 ml por litro e pressão parcial de oxigênio 55 mm de mercúrio. A interpretação correta deste distúrbio ácido-base é acidose respiratória crônica parcialmente compensada. O pH de 7,28 está abaixo do normal, indicando acidemia. A pressão parcial de dióxido de carbono de 68 mm de mercúrio está significativamente acima do normal, indicando um componente respiratório de acidose. O bicarbonato de 32 ml por litro está acima do normal, indicando que os rins estão tentando compensar a acidose respiratória crônica, retendo bicarbonato. A presença de acidemia, hipercapnia e elevação do bicarbonato sugere uma acidose respiratória crônica com compensação renal parcial. Caso clínico 2. Um paciente diabético tipo 1 com hálito cetônico, desidratação e respiração de Kussmaul, apresenta pH 7,20, pressão parcial de dióxido de carbono 24 mm de mercúrio, bicarbonato 9 ml por litro. A pressão parcial de dióxido de carbono está dentro do esperado para uma compensação respiratória adequada de uma acidose metabólica. O pH de 7,20 indica acidemia grave. O bicarbonato de 9 ml por litro indica acidose metabólica grave, cetoacidose diabética. A pressão parcial de dióxido de carbono de 24 mm de mercúrio está abaixo do normal, o que é uma resposta compensatória respiratória à acidose metabólica. Usando a fórmula de Wimper, a pressão parcial de dióxido de carbono esperada seria entre 19,5 e 23,5 mm de mercúrio, e o valor de 24 está muito próximo dessa faixa. Caso clínico 3. Uma paciente internada por vômitos profusos há 4 dias e uso crônico de diurético de alça, apresenta pH 7,52, pressão parcial de dióxido de carbono 48 mm de mercúrio, bicarbonato 38 ml por litro. Este é um quadro de alcalose metabólica com compensação respiratória adequada. O pH de 7,52 indica alcalemia significativa.
O bicarbonato de 38 ml por litro indica alcalose metabólica. Vômitos profusos causam perda de ácido gástrico, e diuréticos de alça aumentam a excreção de íons hidrogênio e cloreto. A pressão parcial de dióxido de carbono de 48 mm de mercúrio está dentro da faixa esperada para a compensação respiratória da alcalose metabólica, que seria entre 41,6 e 51,6 mm de mercúrio.